A paz do Senhor, queridos irmãos, é motivo de alegria poder estar aqui falando mais uma vez com os amados e fazendo aí o livro o qual tinha dito aos amados irmãos que faria. O livro que eu quero apresentar nesse segundo vídeo é o livro que fala acerca de livre-arbítrio e salvação. É o livro escrito por Erasmo de Roterdã. Para os amados irmãos que não sabem quem foi Erasmo de Roterdã, ele foi responsável por uma das controvérsias mais marcantes na história do protestantismo e até mesmo na história do cristianismo, né, que foi a controvérsia, a primeira controvérsia de cara, vamos dizer assim, que foi entre Erasmo de Roterdã e o reformador Lutero. Quando falamos de Lutero, é óbvio, todos os cristãos protestantes vão saber quem foi Lutero, né, por causa da questão da reforma, mas quase ninguém sabe quem foi Erasmo de Roterdã. E os que sabem quem foi Erasmo de Roterdã entendem Erasmo de Roterdã de maneira equivocada, de maneira errada, por lerem, entenderem, saberem de Erasmo de Roterdã lendo Lutero, né, que era o oposto de Erasmo de Roterdã. Pois bem, Erasmo de Roterdã ele foi um homem à frente do seu tempo. Existe até uma frase popular que dizia que Erasmo botou o ovo e Lutero chocou, né? Essa frase aí diz respeito à questão da reforma, porque foram as críticas de Erasmo de Roterdã à hierarquia católica e as críticas de Erasmo de Roterdã também a muitos ritos católicos que deu ênfase a Lutero para que a reforma fosse acontecer. Na realidade, a igreja sofria pressões tanto interna como externa para que a reforma acontecesse e culminou com Lutero fazendo a reforma. Erasmo, diferente de Lutero, ele queria que a igreja fosse mudada, ele queria que a igreja fosse transformada. Na cabeça de Erasmo de Roterdã, também como um reformador, ele queria reformar a igreja, só que sem se desvencilhar dela, né? Coisa que Lutero achava impossível. E a história conta aí que realmente Erasmo de Roterdã não teve o seu fim, não teve o fim que ele queria com relação à igreja, né? Mas em contrapartida disso, eu quero falar aqui do livro de Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, neste livro, ele faz umas defesas excelentes acerca do livre-arbítrio, acerca da questão da cooperação, do sinergismo, a cooperação na questão da salvação. Erasmo aqui ele traz uns pontos extremamente interessantes acerca deste assunto, né? Ele fala aqui acerca dos pais da igreja, ele faz aqui uma divisão acerca da graça também. Ele fala aqui sobre os textos bíblicos que dão base aí à questão da livre escolha, a questão do livre-arbítrio, né? Então aqui ele fala acerca dessa questão. Mas uma coisa que pode ficar pensando é que Erasmo poderia ser um pelagiano, poderia ser um semi-pelagiano por defender aí o livre-arbítrio. Eu digo que não. Erasmo não era nem pelagiano e nem semi-pelagiano. Uma salvação que fosse a parte da graça divina não fazia efeito para Erasmo de Roterdã. Era uma salvação que Erasmo de Roterdã não concebia e não aceitava. Para Erasmo de Roterdã, o homem não poderia ser salvo à parte da graça divina. Para ser salvo era necessário que a graça chegasse nele, era necessário que a graça o tomasse, era necessário que a graça viesse até ele, em contrapartida o homem não dissesse não ao chamado da graça divina. Então Erasmo de Roterdã não foi de maneira nenhuma um herege. Ele faz a sua defesa acerca da livre escolha, usando aí conceitos dos pais da igreja e também aquilo que nós temos por mais sagrado, que é a Bíblia sagrada. A Bíblia, que é a luz da verdade para o cristianismo, a luz da verdade teológica para o cristianismo. Então eu quero deixar aqui a dica para os amados irmãos lerem este livro, Erasmo de Roterdã, Livre-arbítrio e Salvação. Era só a respeito disso que eu queria tratar, por isso eu fiz esse vídeo pequeno. Não é porque para apresentar detalhe por detalhe, não é uma resenha do próprio livro, mas é simplesmente como é que eu vou dizer? É simplesmente uma resenha de apresentação e de sugestão para que os amados comprem esse livro, que vai fazer muito bem para a sua vida espiritual. Amém e a paz do Senhor.